A inteligência artificial e o papel do ser humano, das pessoas nesse mundo cada vez mais tecnológico, dominou as conversas e o conteúdo no Gramado Summit deste ano. Claro que o Poder RS Inovação acompanhou tudo que de melhor aconteceu aqui neste, que é o melhor evento de inovação realizado no Rio Grande do Sul. Roda a vinheta e já voltamos com informações direto aqui de Gramado, do Gramado Summit. Pode rodar. O Poder RS Inovação tem o apoio de CE Grupo Equatorial, por você hoje, pelo futuro todo dia. BRDS 65 anos, parceiro das histórias que transformam vidas. Cicepot RS, Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplanagem em geral, no estado do Rio Grande do Sul. Juntos somos mais fortes. OAB-RS, em defesa da advocacia e da cidadania. União Destilaria, os melhores uísques do Brasil, com origem da Serra Gaúcha. Espumantes Fante, a escolha ideal para qualquer ocasião. E sempre que eu ando pelo Rio Grande afora, pelo Brasil também, aonde que eu me alimento para fazer a cobertura aqui e trazer para vocês? Claro, no Di Paolo, a legítima cozinha italiana, Cucina della Serra Gaúcha. Deixa eu mostrar aqui o que eles oferecem. Esse é o principal rodízio que tem todos os Di Paolos espalhados pelo Rio Grande e pelo Brasil afora. Confira só e fique com água na boca. Pode rodar. Na sequência de Paolo, iniciamos com um pão colonial, receita da nona, artesanal. E aquela deliciosa sopa de capelete em brodo, né? A nossa sopa de capelete fica de 4 a 5 horas em cozimento, com aquela costela bovina, aquela galinha maravilhosa, para poder extrair o melhor dos itens. Então ela é muito saborosa, ela é sensacional, e o brodo dela é magnífico. Após o nosso pão colonial e aquela sopa de capelete, na nossa sequência iniciamos com as saladas. Um radite com bacon maravilhoso, aquele mix de folhas frescas sensacional e a deliciosa maionese de batata da nona, ela é incrível. E agora chegou a hora tão esperada, aquele incrível galeta ao primo canto. O nosso galeta ao primo canto vem diretamente da Serra Gaúcha. Ele vem fresco, temperado em ervas finas, com a essência da sálvia. É uma delícia, né? Ele é crocante por fora e suculento por dentro, ó. Dá água na boca, hein? Ele é assado 100% na brasa, no carvão. Além dele, nós temos a polenta brussolada e frita, que a farinha é sensacional. Ela vem também lá da Serra Gaúcha. Nós preservamos e trazemos alguns ingredientes típicos do Di Paolo, da nossa essência. E o queijinho adorei, que é sensacional. Ele desmancha, derrete na boca. Temos 7 opções de massa e 9 opções de molho, onde você pode fazer várias combinações, repetir, renovar o quanto quiser. Venha e faça a sua melhor escolha. Para fazer a cobertura do Gramado Summit, eu fiquei, claro, hospedado num baita hotel, no Doubletree by Hilton, aqui em Canela. Antes da chegada de Canela, passando a NASA, na primeira rótula à esquerda, super bem localizado, a 15 minutos do Serra Park, a 10 minutos de Gramado e a 5 de Canela. Fica a dica aqui, deixa eu mostrar um vídeo para vocês desse hotel que não tem nem um ano, vai completar um ano agora no final do mês de maio. Pode rodar. Todo mundo quer conquistar influenciadores e embaixadores das suas marcas, mas muitas vezes eles podem estar e estão mais perto do que você imagina, dentro de casa, dentro das empresas. É sobre isso que a gente vai falar agora. Cara, esse é um tema que me arrepio de falar, é um tema que já faz 1 ano e meio que eu trato ele como meu, assim, cuidando dele, porque eu falo de EGC, Employee Generated Content, e é isso aí, é entender que dentro de casa as marcas têm o seu principal ativo de comunicação, que são as pessoas que trabalham lá. Eu mostrei uma pesquisa mostrando que o colaborador falando sobre a sua marca, ele tem um índice de influência 70% maior do que alguém de fora falando.
Então está na hora de a gente prestar atenção nas pessoas que estão do nosso lado, criar métodos, possibilidades e encorajar esses colaboradores para serem os grandes influenciadores de uma marca. E como engajar eles que não pareça um trabalho extra? Legal, isso é muito bom. Inclusive mostrei que eu criei uma plataforma chamada Inside Creator e essa plataforma faz com que a gente transforme isso num jogo. Exatamente, num game onde a gente cumpre desafios, ganha pontos e é bonificado por isso. Então, obviamente, a gente também vai passar por alguns outros entendimentos aqui até um pouco mais profundos, que comunicação não é de alguém que se formou na área de comunicação da sua empresa. Comunicação é sobre pessoas e se você é pessoa, você tem muito a falar e muito a entregar para o seu negócio. O Google como buscador morreu, mas a empresa Google está mais viva do que nunca, com uma série de inovações e de ferramentas em IA. É isso que a gente vai saber agora. Bom, pessoal, vou falar agora com o Ricardo Almeida, que falou um pouco das ferramentas do Google, mas também falou muito sobre a IA do futuro, a do presente e a do futuro. Eu vou pedir que faça um resumo dos 5 tópicos que tu tratou na palestra, Ricardo. Com certeza. A gente passou por tópicos que atingem as pessoas no dia a dia. Então, a gente começou com biologia e saúde, como os modelos de inteligência artificial generativa e preditivos estão mudando a saúde, o impacto que isso teve, por exemplo, na Covid, que ainda tem na criação de novos medicamentos, de terapias, automação de ensaios clínicos e várias coisas que nos levam para uma medicina mais personalizada, mais humanizada, melhorando a vida do paciente e do profissional da área da saúde também e com muita tecnologia embarcada. Vamos por ponto, então. O que isso vai alterar na nossa vida? Vai aumentar a nossa expectativa de vida, por exemplo? É uma das possibilidades, né? Mas acho que a mais importante aqui, se a gente pensar no cenário da pandemia, que são novas doenças que eventualmente vão nos impactar do dia para a noite, a gente tem ferramentas para combater esse tipo de surto, né? Que é algo que a gente até 2021 não tinha, haja visto o impacto que a pandemia do Covid-19 teve na humanidade. Então daqui para frente a gente tem um espaço para trabalhar melhor, né? Para brigar melhor contra esse tipo de situação. Uma resposta muito mais rápida. Exatamente. Vamos ao segundo ponto. Próximo ponto é a parte que eu acho que impacta de forma mais visível, que é o consumo agêntico. Então, dar um Google, abrir um site, ou mesmo no Google Shopping, a gente está mudando essa dinâmica. Cada vez mais, por exemplo, conversando com o chat do Gemini App, do GPT, do Cloud Code, seja lá qual for a ferramenta que a gente usa, a gente vai conseguir comprar coisas através dessas iterações. No AI Mode, por exemplo, do Google, a gente já vai conseguir fazer isso, dentro do YouTube, no futuro com a TV 3.0. A fricção do processo de compra, ela será removida e a gente vai comprar ali onde a gente estiver. Tudo ao mesmo tempo agora? Tudo ao mesmo tempo agora. Isso já está vindo, já é realidade nos Estados Unidos e provavelmente no segundo semestre a gente já vai começar a enxergar mais isso na América Latina. O que muda para o pequeno, para o médio negócio? Qual a oportunidade que tem aí, Ricardo? Se a gente pensar na mudança quando a gente foi para o mundo Google, que a gente tinha que fazer o tal do SEO, né? Search Engine Optimization, mudar ali a nossa presença online de forma que a gente fosse descoberto no Google. Agora a gente precisa fazer o que a gente chama de GEO, que é o Generative Engine Optimization. Nossa presença online ali enquanto empreendedor, pequeno, médio, grande, precisa ser pensada para que os agentes de inteligência artificial nos encontrem também nessa jornada. Então, e onde é que eles estão procurando? Na verdade, um pouquinho na questão semântica, na descrição, em opiniões. Da mesma forma que um ser humano costuma buscar essas informações, é como esses agentes tendem a buscar isso também. A Wikipedia voltou, né? Voltou com força, justamente por isso, é uma plataforma colaborativa. Exatamente, escrita em linguagem humana, né? Não é algo extremamente robotizado e estruturado, que é super importante, né? Então a Wikipedia é em Markdown, tem estruturas ali que são importantes para que os agentes encontrem essa informação. Eu vi que 50% das pessoas já não clicam mais nos links do Google. O que o Google está modificando e já está entregando. Esses dias num vídeo eu decretei a morte do Google, só não tinha um atestado de óbito. Mas o Google percebeu toda essa mudança e já está muito diferente. Que mudança é essa daquele buscador, né, que dominou o mercado por muito tempo, a gente tem para hoje? Como é que o Google está atuando nas nossas vidas? O Google é mais uma empresa, entre aspas, invisível. Acho que muita gente não sabe que os embeddings, que é a linguagem que a inteligência artificial fala, nasceu no Google para melhorar a busca, que a arquitetura de Transformers, que é o que possibilitou a criação dos GPTs, né, dos assistentes ali da IA generativa, nasceu no Google. E uma outra coisa que nasceu no Google também é um protocolo que se chama UCP. Não sei o quão é comum, mas isso foi revelado na metade de 2025, que é o Universal Commerce Protocol, que é um protocolo que facilita essa conversa entre agentes no processo de compras. Então, a gente já tem o AI Mode no Google, por exemplo, que permite que você faça buscas da forma que a gente está acostumado em apps de IA generativa, mas isso já te conecta também com os merchants que anunciam ali com os links patrocinados. A diferença é que ao invés de eu ter um link, eu vou começar a ter um agente, do Magalu, de uma Casas Bahia, seja lá qual for o retailer, do pequeno, médio e grande, e o processo de onboarding é muito parecido com o que acontece no Google hoje. Então isso é super interessante, obviamente muda a comunicação com esses agentes. Vamos para o terceiro ponto. Próximo é trabalho. Trabalho é algo que
tende a mudar e eu costumo falar aqui que a gente precisa se preocupar com os 20%. Já explico que são os 20%, mas é importante a gente lembrar que a inteligência artificial generativa começou a ser consumida dentro de casa, principalmente, e depois isso foi para o mundo empresarial. No mundo empresarial, a gente não faz simplesmente pesquisas, a gente precisa buscar informação em diversas fontes que são reguladas, tem a parte de governança, segurança, então isso é algo super importante que precisa estar configurado. A solução do Google para isso hoje é o Gemini Enterprise, que ajuda nessa camada ali de baixo. E o 20% é o seguinte, imagina que a gente tem uma atividade que dura 1 hora por dia e eu consigo realizar isso 8 vezes por dia. Se com o uso de inteligência artificial eu consigo reduzir essa atividade para 40 minutos e sobram 20 minutos por atividade, logo eu começo a trabalhar com 9 vezes por dia ao invés de 8, eu consigo acrescentar 5 vezes mais produtividade ao longo de um mês, então a gente vai multiplicando isso. O que a gente tem que tomar cuidado que a generativa é que ela não vai fazer tudo pra gente, ela não vai substituir todo o nosso fluxo, mas são essas pequenas camadas de produtividade que de fato vão mudar nosso dia a dia e o mais importante é que a gente empodera a área de negócio para pôr a mão na massa, a gente não tem mais aquela grande dependência de TI para gerar essas automações, uma vez que a área de negócio é quem conhece do problema. E a gente empodera essa área para gerar suas próprias automações, melhora o processo e, obviamente, o que falta ali de produtividade, isso sim, eventualmente, vira um projeto de TI, mas eu mostro o ROI antes de pedir o projeto. Aliás, sobre isso, né, para as empresas, qual a importância da ISO 42001 nesse cenário? Ela é muito utilizada, né, a ISO daí muito utilizada fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, mas aqui no Brasil ninguém fala na ISO ainda, Ricardo. Quando é que ela vai ser uma exigência para as empresas, especialmente para cuidar da segurança dos dados? Um ponto super importante é que cada país está trabalhando em regulações distintas que eventualmente serão inspiradas em normas internacionais, até porque isso facilita também o comércio, a saída das empresas brasileiras para outros países, né? Isso, obviamente, é pauta de discussões. A gente entra um pouco nessa área um pouquinho mais política, o Google é um grande contribuidor para isso, então tudo que a gente puder fazer para melhorar a regulamentação, reaproveitar padrões e experiências de outros países, enquanto organização, a gente está colaborando aí com os entes públicos para fazer a coisa acontecer. E do nosso lado, obviamente, a gente tenta colocar esses guardrails nas nossas soluções, de forma que quem consome uma ferramenta de inteligência artificial do Google já estará compliance com esses padrões que são exigidos em outros lugares do mundo. Vamos para o quarto ponto, né, o da criatividade. Aqui é um ponto super interessante e é onde as pessoas enxergam, com algumas aspas, o maior poder de substituição do ser humano. Eu, particularmente, acho que é onde a gente raramente vai conseguir inteligência que substitui o ser humano na criatividade. Então, a gente tem ferramentas que dão escala industrial para a produção criativa, que eventualmente vão ajudar pessoas que são extremamente criativas, mas não têm habilidades com ferramentas tecnológicas para gerar coisas incríveis, mas tem isso funcionando na cabeça. Eu acho que é a melhor expressão humana que existe. Se você pensar o chefe do mundo, né? Você pedir para alguém fazer algo do jeito que você quer e você poder ajustar. Eu acho que é isso que a gente tem no mundo da criatividade. Inclusive democrático, né? Democrático, totalmente, né? Então tem muita gente criativa que eventualmente não conhecia do uso de ferramentas que hoje em dia está produzindo coisas incríveis, né? Assim como a internet, por exemplo, possibilitou o surgimento de vários negócios, eu enxergo que no mundo dos criativos a gente também tem uma oportunidade super grande aqui, o que é bacana, é vídeo, é imagem, é música, é voz, são todos os aspectos ali de comunicação envolvidos com essas tecnologias. Eu ainda não utilizei, mas prometo que no final de semana já vou fazer uma música, tá? Essa é uma das minhas frustrações. Sempre não tenho nenhuma habilidade, não toco nenhum instrumento, né? Não sei cantar, mas gosto muito de música. Agora o Google está proporcionando que eu e todo mundo consiga, né, criar um clipe, consiga fazer uma música ali de alta qualidade. Exato, e o que é mais bacana é que eu consigo gerar uma música, por exemplo, a partir de uma foto de uma viagem. Assim, como que eu gero uma música que represente aquele sentimento que eu capturei numa imagem. Não é só explicando de forma escrita, né? Uhum. Isso é super bacana, eu recomendo bastante que o pessoal baixe o app ali do Gemini. O Lyria 3 está disponível lá para todo mundo brincar ali com esse processo de geração de música. A gente consegue definir instrumentos, voz, se a gente não tem criatividade para gerar letra, eu falo um tema, ele vai lá e cria pra gente, é realmente algo muito interessante. Não vou esperar o final de semana, viu, Ricardo? Vou fazer hoje mesmo, meu filho Davi está fazendo 6 meses hoje. Eu vou jogar um monte de fotos dele e vou pedir para criar uma música. Rola? Com certeza. Eu acho que você tem que fazer uma coisa super feliz, porque de ver as fotos eu tenho certeza que você vai chorar ali, aquele choro de felicidade, mas eu acho que é legal juntar as duas coisas. Mas com certeza, vai marcar o aniversário dele ali de 6 meses já com a IA remodelando esse momento. Bacana, excelente ideia. Do ventre da Gabi, um guri missioneiro, orgulho do Orestes, o pai seu parceiro, colorado do peito, a alma da gente, 6 meses de vida, um piazito valente, com o nome do avô, Davi, que herança, a primeira paleta, que baita festança, é a chama da pátria em teu coração.
Muito bom, vamos lá. Último ponto que tu tratou na palestra hoje aqui. Na verdade foi meu fechamento, né, de como que a gente pega tudo isso que toca o ser humano em termos de produtividade, de criatividade, de coisas que a gente precisa fazer para viver, torna esse processo mais eficiente para que a gente volte a lidar com a nossa humanidade, passar mais tempo com a nossa família, sair de férias e de fato aproveitar nossas férias, aprender a tocar um instrumento depois que a gente ganhar essa inspiração gerando música com inteligência artificial e fazer coisas que são do ser humano. A inteligência artificial está aí para ajudar a tirar o bloco. Tem coisas que a gente precisa fazer. Se a gente puder fazer de forma mais inteligente e sobrar tempo para a gente, é o mais fantástico. Então é uma chamada para a gente pensar em como usar a tecnologia para voltar a ser humano. Ricardo, para encerrar, 10% das pessoas no mundo, né, utilizam inteligência artificial. Apenas 1% utiliza IA paga. A gente está numa bolha aqui no Gramado Summit. Eu queria que tu citasse algumas das ferramentas que o Google já oferece e que podem ser utilizadas de forma gratuita através do Gemini. Bacana. Eu acho que só um ponto que vale a pena a gente colocar nessa estatística, acho que 10 pessoas sabem que estão utilizando inteligência artificial. Boa. Porque ela já está num monte de lugar, né? Então no YouTube, no Gmail, tem uma série de lugares que a gente usa para tarefas rotineiras e a gente nem percebe a presença dessa inteligência artificial invisível. Mas eu recomendo muito que as pessoas baixem o app do Gemini. Ele é um app gratuito para a gente brincar ali, entender um pouquinho mais a funcionalidade. De novo, a gente está levando essa experiência para o mercado de trabalho, então você consegue fazer coisas pessoais e aprender no mercado de trabalho. Notebook LM é uma ferramenta fantástica para estudar, para gerar podcasts, vídeos, multimodalidade ali de aprendizagem e algo que é super utilizado também no mercado de trabalho. Apresentações, perfeito. Quiz, a gente consegue gerar questionários, simulados de prova, tem muita coisa bacana que dá para gerar ali com o Notebook LM. Eu recomendo muito, principalmente o pessoal que é mais tech, que dê uma olhada no site da DeepMind. Né? O Google DeepMind é a empresa de pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial do Google, uma delas, mas aqui tem mais coisas de modelos futuristas, para a gente olhar para frente, olhar para essa área da medicina, modelos de mundo. Nossa, tem muita coisa para a gente ganhar inspiração, não só para aprender, mas eventualmente para empreender também, entender essas possibilidades do que a gente pode criar de novo usando tecnologia que já existe. Para onde que a gente vai, hein? Onde é que a gente vai estar daqui 5 anos com a IA? Né? Provavelmente daqui 5 anos a gente vai ter a IA generalista que aprende, né, sozinha, autônoma. Quem não está dando bola para isso hoje, Ricardo, vai ser atropelado pela IA? Esse é um tema bastante interessante, né? Então, a AGI, ela sofre de 2 grandes desafios, né? A AGI de inteligência artificial geral, que é essa inteligência artificial que aprende sozinha. A gente tem uma barreira física, que a gente vê essa disputa por CPU, por GPU e por TPU, no caso do Google ali, que são os nossos chips especialistas. A gente acabou de lançar a 8ª geração, inclusive, dos TPUs agora, para treinamento e inferência. E aí a gente precisa de muito dado e muito poder computacional para ter uma inteligência artificial efetivamente generalista. O que a gente vem trabalhando em paralelo são os modelos de mundo, treinando a inteligência artificial para entender o mundo da forma que o ser humano percebe este mundo. Mas eu vou te dar um exemplo de uma barreira que é quase intransponível hoje, para a gente olhar para o futuro, que é sabor. Gosto a gente até entende, mas sabor tem muito a ver com experiência, com momento, com lembrança, é extremamente subjetivo. Então a inteligência artificial, por exemplo, não vai conseguir entender sobre sabor, a não ser que a gente descubra alguma coisa no meio do caminho. Então computação quântica, uma série de outras evoluções que estão acontecendo talvez nos leve para lá. Daqui 5 anos, o que eu enxergo são os agentes trabalhando para nos ajudar, com compras, cada vez mais agentes nas empresas, ajudando a nossa vida a ficar menos burocrática, mais fluida. Isso eu enxergo para frente. A AGI ainda tem umas barreiras interessantes ali, que a gente precisa descobrir sobre nós mesmos para conseguir ensinar isso para um modelo de inteligência artificial. Aqui no Palco Divergente, meu espaço favorito na Gramado Summit, eu acabei de conversar com o Rogério Nicolai. Ele foi o principal executivo do Pinterest no Brasil, ajudou a estruturar a operação comercial da plataforma no país e na América Latina, passou por mais de 8 anos pelo Google e tem trajetória em empresas como Danone, Natura, Unilever e Volkswagen. A conversa foi sobre como as marcas podem continuar relevantes em um mundo acelerado, fragmentado e cada vez mais disputado pela atenção das pessoas e também sobre a influência da IA, da inteligência artificial, no nosso comportamento enquanto consumidores. Olha só. Basicamente o que eu trouxe foi 3 aspectos que está acontecendo com a inteligência artificial. As pessoas hoje, elas usam muito, então assim, teve uma massificação da produção de conteúdo, isso com o auxílio da inteligência artificial.
E isso impacta bastante a forma como o conteúdo é produzido. Ele passa a ser um conteúdo muito... Tem um risco sobre isso, porque quando é muito conteúdo igual, as pessoas deixam de ter valor naquele conteúdo, porque ele foi produzido em escala por uma máquina, não por um indivíduo, por um ser humano. E o segundo ponto foi uma avaliação do processo da jornada de compra do consumidor, que nasceu lá atrás, uns estudos da Procter & Gamble, que falavam em 2005 sobre o First Moment of Truth, que era o momento na gôndola, depois o Zero Moment of Truth, que o Google trouxe em 2011, que falava justamente sobre, antes de chegar no ponto de venda ali na gôndola, a automação do produto, tinha um estímulo, e o Google colocou no meio disso o Zero Moment of Truth, que basicamente era a pesquisa dentro da busca para entender o que as pessoas iam procurar ali dentro para entender e depois tomar a decisão de compra e chegar no ponto de venda. O que tem mudado agora é um elemento novo, que são os agentes de compra. Então, a gente observou que no último ano, mais 50% das pessoas que buscam não clicam mais no anúncio ou em um link especificamente, porque o próprio AI, então quando você vai no Google com o modo AI ou no ChatGPT ou outra busca dessa, ele já te dá a resposta e resolve aquilo ali mesmo. Ou você dá sequência através de um prompt, ou você dá sequência, termina por ali, na verdade, você já resolveu o seu problema. E aí tem muitos agentes que a partir de agora vão começar a tomar as decisões de compra, onde eles já tomam a decisão do que recomendar e a partir já tem, inclusive, agentes tomando decisão de compra em prol de algumas pessoas. E o que isso impacta nas marcas, além de fazer o SEO, que era a otimização para busca, que as marcas sempre fizeram, né, desde que começaram a olhar para a busca do Google e tudo mais, elas vão ter que otimizar para esses agentes todos, como elas vão ser encontradas e como que elas vão continuar relevantes dentro do universo de pesquisa, de exploração dos consumidores. Ninguém sabe direito, quem trabalha com marcas, como é que as IAs recomendam as marcas hoje? Onde é que elas buscam essas informações? Quais são as pistas que tu tem sobre isso? Acho que tem várias coisas. A primeira dica é vai na AI e pergunta para a AI onde que ela procura sobre a sua marca. Isso já vai te ajudar a ter um bom norte, mas basicamente o que acontece é o AI ele não vai buscar só no seu site, ele pode até olhar o seu site, mas ele vai buscar em diversas fontes, em fontes distintas e que sejam relevantes. Então, aonde estão falando da sua marca, o que estão falando, o que tem credencial de confiabilidade, né? Então, sei lá, jornais, Wikipedia, é um meio muito grande agora, está passando a se tornar mais relevante porque é uma comunidade que constrói aquilo. Então, fique atento aonde o seu conteúdo está, o que ele está sendo feito, que você vai precisar ter muito mais relevância num ecossistema e não somente no seu site bem organizado e indexado. Vamos agora a um breve break para mostrar as mensagens dos nossos apoiadores e patrocinadores do Poder RS Inovação. Pode rodar. É obra que não acaba mais. Mais Energia Rio Grande do Sul. A CE Equatorial já investiu mais de 3 bilhões de reais em obras e avanços na rede elétrica. Em Viamão, investimos na subestação Viamão 4 para fortalecer o fornecimento de energia, ajudar no desenvolvimento da região e melhorar a sua vida. É mais energia para você e para toda a região metropolitana. Por você hoje, pelo futuro todo dia. CE Grupo Equatorial. O homem ainda não tinha chegado à Lua. Estradas eram só projetos. E distritos apenas sonhavam em ser cidades. Mas eu já estava pronto para ajudar você a desenvolver isso e muito mais. Eu já preparava as bases para você ousar e inovar, impulsionando, desenvolvendo, concretizando. Sempre lado a lado, levando você cada vez mais longe. BRDE, 65 anos. Parceiro das histórias que transformam vidas. Olha só, pessoal, o ABRS alerta, cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre o seu processo judicial antes de falar pessoalmente com o seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse o site da OAB, oabrs.org.br, e as redes sociais pelo @OABRS para saber como se prevenir. Voltamos direto de Gramado, aqui do Gramado Summit, que teve, mais de 80% dos expositores foram e trataram de inteligência artificial de IA. Apesar do conceito do evento deste ano tratar, claro, de IA, mas do aspecto mais humano, o que a gente viu foi um domínio completo da IA sobre as conversas e sobre as palestras. A gente continua mostrando aqui o que de melhor aconteceu no Gramado Summit. Pode rodar. Aqui no palco Insurgente teve uma palestra muito legal sobre liderança feminina na era da experiência. Eu conversei com a Eileen Egers, presidente da FRUC, e com a jornalista Fabiana Scaranzi, falando um pouco do papel da mulher hoje em dia, como a experiência tem ajudado e como as mulheres têm enfrentado os desafios da liderança. Olha só. O presidente, a FRUC, nos últimos anos, sob o seu comando, um comando de uma mulher, fez muita inovação e a gente pode ver um pouco delas aqui na Gramado Summit. O que lhe inspira e o que a senhora coloca em prática todos os dias à frente da FRUC?
A Fruc tem uma cultura muito forte, muito bonita. Uma cultura onde a gente preza por disseminar conhecimento, buscar conhecimento, incentiva que as nossas pessoas leiam muito, estudem muito, façam muito network, depois isso volta para dentro do ambiente de trabalho. A gente tem um ambiente gostoso de trabalho também, onde as pessoas são incentivadas a contribuir com ideias. E quando a gente contribui com ideias, esse ambiente fica mais fértil. E dali vão surgindo as inovações. Então, as inovações acontecem tanto por ouvir o nosso time, quanto por ouvir o nosso consumidor. E a gente faz isso também através das redes sociais, através de plataformas e através do Fruc Lab. O Fruc Lab é um laboratório itinerante. Nesse último verão, por exemplo, ele foi passando por diversas praias. Mais de 30 mil pessoas buscaram o Fruc Lab para fazer a sua fórmula de produto. E a gente lançou agora no primeiro trimestre o primeiro Fruc Lab, uma latinha de refri, que a gente não anuncia na lata qual é o sabor. Então, bacana, porque fica a curiosidade de que sabor é esse. E agora, um pouco antes da Copa, a gente vai estar lançando mais um Fruc Lab, que é uma criação do consumidor que participou desse laboratório itinerante aí que passou pelo litoral e passou por algumas feiras também no ano passado. Em algum momento vai ser divulgado qual é o sabor desses produtos? Olha, esse que já está no mercado, a gente vê o pessoal já postando nas redes sociais, né? Mas eu vou dar uma dica, na própria lata tem alguns desenhos que remetem à fruta, né? Que é o sabor desse Fruc Lab que já foi lançado. E o outro é completamente inusitado, mas tem tudo a ver com Copa do Mundo. A Fruc sempre foi uma empresa tradicional, super querida, emocional até, né, de todos nós gaúchos. Mas agora também está sendo uma empresa divertida, moderna. Como é que é fazer essa transformação sem perder, né, esse carinho e a tradição que tem junto aos gaúchos? Eu acho que a Fruc, ela sempre teve uma conexão muito forte com o consumidor, porque realmente a Fruc ela desperta uma memória afetiva nas pessoas, que por muito tempo era aquela lembrança da infância, da casa da avó, de momentos especiais. Mas hoje a gente vê que, enfim, o mundo mudou e a gente precisa ser mais inovador. E aí a gente descobriu que estar o tempo todo inovando, o tempo todo trazendo novidades para o consumidor, ele acaba nos ajudando a criar novas memórias afetivas. Então, mesmo que a Fruc seja uma empresa centenária, 102 anos, ela não precisa ser velha, ela precisa ser inovadora. E quando ela descobre que ela tem que ser inovadora e tem que brincar com isso sem perder a sua tradição, como tu bem falaste, sem perder a cultura, sem perder tudo aquilo que alicerça a empresa que ela é, né? Pô, aí fica genial, aí a gente consegue fazer muito mais coisas e continuar conquistando um pedacinho do coração do gaúcho. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Fabiano, eu queria que tu resumisse um pouquinho do painel que tu acaba de participar aqui no Gramado Summit. É tão difícil, né? Porque imagina, a gente falou sobre liderança feminina e a gente falou sobre experiência. Muita coisa veio à tona ali, mas a gente falou muito sobre essa liderança feminina, ter habilidades, skills específicas, mas também da gente não assim, colocar um rótulo em cima da é liderança feminina, então ela só é cuidadora, ela ouve, ela é sempre a boazinha, ela é sempre que recebe. Acho que a liderança feminina, ela pode vir com a força, com a vitalidade, ela pode vir com a ambição. Falo muito para as meninas da diferença, né, de você ser ambiciosa e gananciosa. Então, a ambição tem que ter, sendo homem, sendo mulher, você tem que almejar, você tem que querer conquistar um objetivo, um desejo, um sonho. A ganância ruim é quando você passa por cima de outra pessoa. Mas é importante que a gente tenha isso para saber, tenha essa clareza de saber onde é que eu quero chegar, né? Quem eu quero ser. A gente falou muito sobre a mulher achar que tem que estar 110% pronta
para se apresentar, para pedir uma promoção, para pedir um emprego, para pedir alguma coisa. Queria desmistificar isso, né? A gente vai ficando pronta no trajeto, no percurso. Então, o homem tem muito mais autoconfiança. Até menos preparado, ele vai lá e fala, olha, chefe, eu fiz isso, 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 e eu tô ganhando isso, eu queria ganhar isso. A mulher nunca tem esse número na cabeça. A gente tem que perder essas vergonhas, porque a gente é tão capaz quanto os homens. Também falo muito sobre... Eu não gosto muito de colocar mulheres contra homens, eu não acredito nesse tipo de coisa. Eu gosto de trazer os homens para a conversa, porque inclusive eles estão em maior número na mais alta liderança. Então acho que a gente tem que trazer eles para a conversa para que eles também consigam enxergar os nossos desafios e puxar uma mulher quando eles tiverem essa oportunidade. Gosto dessa conversa que junta homem e mulher e que não fica uma coisa... Mulheres são o máximo, homens são horríveis. Não gosto de mulher contra homem. Eu acho que a humanidade são mulheres e homens, cada um com as suas competências e qualidades. E quando a gente junta, a gente fica muito melhor. E as mulheres experientes estão em alta nas lideranças, nas empresas? O que tu tem visto? Eu acho que estão em menor número do que gostaríamos que elas estivessem. Acho que, óbvio, a mulher de 40, 50, 60 é uma mulher diferente da geração das nossas mães, das nossas avós, totalmente diferente. Acho que deu um pulo, assim, né? As mulheres hoje são muito economicamente ativas, então a gente vai ter que trabalhar mais, inclusive, porque a gente vai viver mais, os nossos pais vão viver mais e a gente precisa trabalhar para também ter um respaldo financeiro para a gente e para os nossos pais e para os nossos filhos. Então imagina se a gente fosse, né, se a gente tivesse 60 anos e se aposentasse hoje. A gente vai viver mais aí 40 anos pelo menos, vamos viver uns 100 anos. Então acho que é importante a gente ter isso na cabeça também, até pelo planejamento financeiro, que é importantíssimo, né? Já tinha vindo, para encerrar, já tinha vindo no Gramado Summit? Não o que tá tinha achando do evento? É a primeira vez. Fiquei impressionada com o tamanho, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha presenciado assim. Mas estou adorando. Obrigado, muito bacana. obrigado. Pessoal, aqui no palco, o Cher acabou de terminar uma palestra com o Felipe, o fundador da Perestroika, e ele falou que está vivendo um novo momento, uma página em branco na sua trajetória profissional. Ele está buscando, procurando o que fazer, e claro que essa fase ele vive todos os sentimentos próprios de uma nova descoberta, medo, ansiedade, excitação, enfim, não vou contar mais. Olha o papo que eu fiz com ele aqui no Gramado Summit. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, atrapalhando o protocolo que faz parte. Olha aqui ou olha aqui? Olha aqui no celular. Tu vai editar isso aqui? Vou. Tu quer fazer a pergunta de novo, então? Não, pode ir. Olha, eu acho que faz um tempo que eu sinto que eu tô numa sensação ruim, numa sensação de mudança, de que eu não tô me encaixando, que eu preciso mudar o ciclo. E durante um tempo, eu estava sem saber o que fazer, mas mal, sem disciplina, dormindo e acordando tarde, sem cuidar de saúde, mais deprimido mesmo. Aconteceram algumas coisas, outros projetos apareceram e acabaram, e agora eu tô no mesmo quadrado de não saber o que fazer, mas otimista. Vai dar certo, calma, uma hora as coisas vão vir, cuidando, disciplinado, acordando cedo, trabalhando, botando... Não, eu tenho que fazer um passinho de cada vez. Então, eu sinto que é muito engraçado isso, as circunstâncias continuam a mesma, mas eu tô diferente. E isso foi um trabalho que talvez eu tenha precisado de todo o tempo, de sofrimento, de terapia, de remedicação, de um monte de coisas, para estar nisso e falar assim, tá, tô aqui, mas vai dar certo. É mais ou menos isso, a situação como eu me sinto agora. Cara, eu quis levar um pouco isso para minha audiência, do que tu falou aqui no palco, né, no Gramado Summit. Eu acho que é o que muita gente vive. Tu, cara de sucesso, criou a Perestroika, fez um monte de projeto legal, e chegou o momento da tua vida que tu encheu o saco. O que foi? Eu acho que não foi assim, encher o saco, mas foi um reconhecer que o ciclo tinha acabado. Então, como é que foi isso? Foi difícil? Quanto tempo durou, cara? Foi difícil pra caralho. Foi sofrido pra caramba. E é um momento que eu não sei muito bem o que é, eu acho que é isso que tá me incomodando. Aí não, mas é isso que tá me incomodando, né? Então, com a Perestroika, o que começou a acontecer? Eu comecei a perder a energia, perder o tesão, perder o brilho, até o ponto que eu falei assim, cara, eu fiz essa metáfora. É como se eu tivesse casado, olhasse pra minha parceira e falasse, porra, eu não amo mais ela. E
eu gosto dela, eu respeito, eu admiro muito, ela me fez avançar muitas coisas, mas quer saber? Eu não gosto mais, eu já tentei aqui, eu não gosto mais. Então acabou o ciclo. Então eu acho que tinha momentos de encher o saco, mas a maturidade fez esse processamento para eu chegar e falar, não é que eu enchi o saco, não é mais isso. E eu vou reconhecer isso, aceitar e encerrar com dignidade. Sou amigo dos meus ex-sócios, de uma maneira que eu acho que muita empresa aí deveria aprender a fazer empresa não, as pessoas deveriam aprender a fazer esse trabalho. E deixa eu me focar agora, então, no meu novo amor. E vou procurar. Tem a ver com inteligência artificial, tem a ver com IA, qual é o caminho que tu acha que vai ser o teu destino? Eu não acho que vai ter a ver com IA no sentido de, cara, vai ser uma empresa de IA. Mas com certeza vai ter a ver com a internet, né? Então, assim, a cafeteria que está ali, ela tem a ver com a internet, ela tem que usar a internet. Então, vou usar IA. Isso com certeza. Mas pode ser que seja, não sei. Pode ser que seja a ver com IA. Como não se apresentou a oportunidade ainda, não sei. Mas com certeza vai ter a ver com criatividade. Com certeza vai ter a ver com inovação, com comunicação, com educação. Essas são coisas que são skills que eu desenvolvi, que eu sei fazer bem, que eu tenho confiança que eu sei fazer bem e que eu gosto. Então, é menos de o que eu vou usar e mais onde eu vou usar isso. Para encerrar, então, tu falou um pouco aqui, né, dessa experiência super nova e radical que é o Burning Man. Fala um pouquinho sobre o que é isso. O Burning Man não é uma experiência super nova, ela está completando 40 anos esse ano, mas ela está chegando a muitas pessoas nesse momento e por isso, obviamente, é nova. Cara, o Burning Man é um evento que acontece numa cidade, essa cidade é criada no meio do deserto, e nesses 8 dias que a gente se reúne, toda a população cria uma nova ordem social, focada em 10 princípios, onde a gente vive muita liberdade, com responsabilidade, vive o máximo da individualidade com o máximo do coletivo, e a gente, dentro desses 10 princípios... Me atrapalhei todo. É muito difícil explicar o Burning Man. Pois é, pode começar de novo. Burning Man é... Primeiro, onde é que fica? No meio do deserto? Em qual local? Burning Man acontece no deserto do Nevada, nos Estados Unidos, estado vizinho à Califórnia. Num lugar sem energia elétrica, sem acesso de estrada, sem internet, sem Wi-Fi, sem dinheiro, sem água encanada, sem loja, sem comércio, sem marca, sem patrocínios. É uma sociedade comunista. É uma sociedade, não é comunista, mas ela é uma sociedade alternativa, onde se tenta criar como poderia ser um outro código de conduta social, como que as pessoas poderiam se relacionar de uma maneira diferente do que a gente usa hoje. A gente não está dizendo que é melhor, eu gosto, mas não é melhor, mas é diferente. E é uma experiência social onde tudo é construído pela população. Nesse sentido, talvez seja comunista. Tudo que acontece não é um festival, as pessoas levam. E lá a gente constrói o máximo da inovação, da arte, da cultura, da contracultura e da criatividade que eu acho que o ser humano jamais fez. É uma experiência de como poderia ser, é quase uma experiência de como seria viver numa outra dimensão. É isso. No vídeo que tu mostrou aqui, em alguns momentos tu tá emocionado, tu tá chorando. O que mexeu contigo lá? O que passou pela tua cabeça nas últimas vezes? E tu lembra agora, claro. O que acontece é o seguinte, a experiência toda do deserto é uma experiência muito intensa. A gente está nos lugares mais hostis. É muito quente durante o dia, é muito frio durante a noite, tem tempestade de areia, tem muitas atividades, tem muita gente que tu conhece, tem o cansaço de construção, tem o cansaço de fazer festa. Então, assim como o caminho de Santiago de Compostela é uma experiência que ela é física, mas que ela mexe espiritualmente e que ela mexe psiquicamente, psicologicamente, o Burning Man também, sim. Então eu vejo muito que os desafios que eu encaro lá, os perrengues que eu estou vivendo, são os aprendizados que eu preciso ter para o meu próximo ciclo. E nesse processo é tão intenso que é difícil verbalizar. Uma pessoa que eu fiquei afim, que ficou com uma outra pessoa, me desentendi com um amigo que ele me expôs na frente de todo mundo porque ele ficou brabo. Reencontrei uma pessoa que eu era muito amiga e não via há muito tempo. Eu fiquei para arrumar e as pessoas que foram embora, eu fico pensando, as pessoas que foram embora já estão tomando banho, e eu estou tendo lá que arrumar as coisas depois de cansaço. Então tem muitos momentos de colapso que eu choro, que é difícil dizer, é um turbilhão de coisas, e que depois eu me recomponho e falo, ok, vamos de novo.
Valeu, meu velho, sucesso. Bom, pessoal, estou aqui com o Matheus, que é CEO e fundador da Meu Sapato Preto. Certamente vocês já viram essa marca nos shoppings, especialmente no digital. Eu queria que tu contasse como é que surgiu a empresa. Tu estava falando aqui no Gramado Summit que surgiu de uma dificuldade. Qual foi ela? Em 2019, nós tínhamos 2 desafios na nossa fábrica. Somos fabricantes há 18 anos e varejistas há 7 anos. Em Campo Bom. Campo Bom. Nós encontramos a Meu Sapato Preto a partir do momento que a gente conectou todos os couros que sobravam lá na fábrica. A única maneira de transformar isso em produto era retingindo todos esses couros para preto. E também tínhamos uma certa ociosidade de produção na fábrica que não era preenchida por dificuldades de abastecimento de matéria-prima e queríamos ter um canal próprio onde que a gente pudesse preencher e resolver esses 2 gargalos. Então foi do foco na solução através de um problema que nasceu o Meu Sapato Preto. Como é que foi enfrentar a pandemia? Pandemia, para nós, ela foi um ciclo de transformação do nosso modelo de negócio, pois até então éramos uma fábrica de sapatos que tinha um pequeno e-commerce. E de uma semana para outra, aquele pequeno e-commerce se transformou em 100% da nossa operação. Então aquela operação ela precisava crescer pela simples necessidade do negócio existir. Mas isso fez que, depois de algum tempo, depois da pandemia, conseguíssemos desenvolver um canal próprio de varejo, promovendo o ciclo de transformação digital dentro do nosso negócio, que talvez, se não fosse a pandemia, não teríamos tido a coragem de desenvolver. Matheus, tu é CEO e fundador da Sapato Preto, e agora aqui eu abri a câmera e tu tá de tênis branco. Que história é essa, Matheus? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então, a nossa fábrica ela tem vocação de produzir sapatos femininos. Então, ao longo do tempo, aí, eu entendi, né, que é melhor eu não utilizar sapatos pretos porque eu não consigo recomendar o uso do sapato que eu estou usando. Então, eu acabo sempre usando cores bem diferentes aí, justamente para os homens não procurarem sapato preto lá no Meu Sapato Preto, porque realmente não vai encontrar. A empresa também tem o Meu Sapato Colorido. O que vem de inovação? A gente está num evento de inovação. O que a inteligência artificial está afetando, está ajudando vocês? O que tu vê pela frente? A Meu Sapato Preto ela nasceu em 2019, a Meu Sapato Colorido em 2020, a partir de um problema, né, que eram sapatos devolvidos das lojas que fecharam durante a pandemia. Ano passado, no final do ano, a gente lançou a Sapato que Dobra, que é a 3ª marca da casa. Também lançamos um canal de atacado digital, uma proposta totalmente diferente, onde que a gente garante o giro dos produtos para as lojas. Então não existe ponta de estoque, nem produto vendido em liquidação no modelo de negócio que a gente propõe. E a inteligência artificial, eu considero que ela vai ser a grande ferramenta dos próximos anos. Então, aplicar a IA dentro do nosso negócio para otimizar processos, visando potencializar o talento das pessoas que temos na nossa equipe hoje, vai fazer não só o nosso negócio, como também todas as empresas conseguirem dar saltos de produtividade, consequentemente de resultado. Vamos a um breve break, já voltamos com o Poder RS Inovação aqui direto do Gramado Summit. É obra que não acaba mais. Mais energia Rio Grande do Sul. A CE Equatorial já investiu mais de 3 bilhões de reais em obras e avanços na rede elétrica. Na região Centro-Sul, a subestação Cerro Grande do Sul recebeu um grande investimento para fortalecer o fornecimento, ajudar no desenvolvimento da região e melhorar a vida das pessoas. É mais energia para você e para toda a região Centro-Sul. Por você hoje, pelo futuro todo dia. CE Grupo Equatorial. A Union Destilaria é empresa fundada em 1948 na Serra Gaúcha e que atua há mais de 50 anos na atividade de destilação de uísque, está aberta à visitação no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Agende a sua visita. Você vai se surpreender com a estrutura e beleza do lugar. Terá a oportunidade de conhecer o processo, a grandeza e a singularidade dos destiladores de cobre, o segredo dos barris e o efeito do tempo para o envelhecimento do destilado. É uma experiência única no Brasil e que desperta os sentidos e que revela a essência e personalidade do whisky Union. Nesse terceiro bloco, eu quero trazer algumas coberturas que eu fiz nos últimos dias. Em Porto Alegre, eu conversei com a Marta Rossi,
da Rossi Zorzanello, ela que está organizando junto com o Eduardo Zorzanello o Connections Terroirs no início de junho em Gramado também, mas eu estou trazendo uma novidade, o projeto Hortênsias, que vai sensibilizar crianças, vai mostrar um pouco da hospitalidade gramadense, já que, olha só, 60% das pessoas que moram em Gramado não nasceram na cidade, então a ideia é começar com um projeto de educação das crianças pequenininhas para ter o jeito gramadense de receber. Olha a entrevista que eu fiz com a Marta Zorzanello no Parque Harmonia aqui em Porto Alegre sobre isso. Pode rodar. 60% das pessoas que moram em Gramado não nasceram na cidade, não são gramadenses. A partir dessa realidade, Gramado criou um novo movimento para resgatar uma de suas marcas mais afetivas, a hortênsia. O projeto Hortênsias nasce para valorizar a flor que virou símbolo da cidade, da região das hortênsias, unindo educação, cultura, turismo e pertencimento. Mais do que plantar flores, a ideia é reconectar Gramado com sua própria identidade, sua paisagem, sua história e o jeito acolhedor de receber. É um projeto simples na imagem, mas forte no significado, porque uma cidade também se constrói pelos símbolos que escolhe preservar. A iniciativa foi idealizada por Beatriz Gellen, quase com 90 anos, com curadoria da Luciana Tomé e realização da Rossi Zorzanello. O projeto foi lançado durante a Festures 2025 e tem como grande objetivo fortalecer o sentimento de pertencimento da comunidade, valorizando a história, a paisagem e o modo gramadense de receber visitantes. É sobre isso que a Marta Rossi fala agora. O projeto Hortênsia, que a gente chama de legado coletivo, ele nasceu, na verdade, a partir de uma senhora residente em Gramado há muitos anos, a dona Beatriz Gellen, proprietária do Hotel Bavária, que está com seus 90 anos e uma preocupação muito grande no resgate da essência de Gramado. A comunidade de Gramado vem sofrendo uma transformação muito grande, claro, faz parte do desenvolvimento e que nós, por sua vez, abraçamos a todos que lá chegam, que escolhem Gramado para viver ou que escolhem Gramado para passear. Hoje a nossa população, ela é 60% formada por cidadãos de fora de Gramado. Então, nós entendemos que é preciso levar para dentro das escolas este conhecimento sobre a nossa cidade. Os alunos que hoje vivem em Gramado, eles têm que conhecer os valores de Gramado para entender o que é a essência de Gramado. E quando se fala em essência de Gramado, a gente fala em hospitalidade, a gente fala em bem receber. Porque não é só uma cama boa, não é só uma comida boa, um restaurante excelente, um parque de atrações magníficos, um parque temático. É o acolhimento. E o acolhimento, ele é a origem e o que sustentou Gramado para chegar aonde chegou, sendo o destino turístico segundo mais desejado do Brasil. Este trabalho, o projeto Hortênsias, nos possibilitou a ir além. E como empresários, nós achamos empresários que vivem em Gramado, que usam a assinatura Gramado, porque na verdade Gramado é um sobrenome que nos diferencia, precisam deixar o seu legado para que se mantenha aquilo que nós temos de mais puro, que é a nossa essência, que são as nossas origens e que é o jeito de ser que transformou a nossa cidade. Quantas crianças vão ser treinadas? Neste primeira etapa do projeto Hortênsia, serão 300 crianças de escolas municipais, escolas estaduais e escolas particulares. A dinâmica do projeto Hortênsia é entrar para a escola, levar personalidades de Gramado, que fizeram uma história de Gramado, levar a senhora Hortênsia e fazer um plantio coletivo. A segunda etapa do projeto, que aí começa em junho, é provocar uma experiência para esses diferentes grupos de estudantes, aonde eles vão para dentro do espaço da pessoa que nós identificamos como padrinho, viver uma tarde com ele para entender o que é hospitalidade aplicada. É viver aquilo que eles ouviram na fala neste primeiro semestre. Essa segunda etapa acontece no segundo semestre.
Depois dessa etapa, nós temos ainda uma etapa que envolve o setor empresarial. Todos os profissionais que escolhem Gramado como destino, nós temos que muito mais do que acolher e oferecer um espaço de trabalho. É oportunizar eles que eles tenham os conhecimentos sobre os valores de Gramado, sobre a essência de Gramado. Por que Gramado é uma cidade diferente do resto do Brasil? Então também o setor do comércio e empresarial será atingido com o projeto. Outro evento muito legal que eu participei nos últimos dias foi o Fim de 2026 na Unicinos, um evento 100% focado em inteligência artificial. Eu trago 2 entrevistas para vocês, um resumo bem legal do que foi esse evento aqui na capital gaúcha. Pode rodar. Direto aqui do Fim de 2026 na Unicinos, eu escolhi 2 palestrantes para ter 2 conversas que valem muito. Primeiro, Paulo Aguiar, o @paulo.ia, criativo multidisciplinar, parceiro da NVIDIA, cofundador do Cria.pro e uma das vozes mais fortes no uso prático de IA generativa para a criação de imagens, vídeos e conteúdos digitais. Ele fez uma palestra prática, mão na massa, sem enrolação. IA como ferramenta real de criação, não como truque de palco. Vamos lá, pessoal. Acabou de terminar aqui a palestra do Paulo Aguiar. Para quem acompanha ele nas redes, é o paulo.ia. E tu fez uma palestra muito mão na massa, que é o jeito que eu acho que a maioria das pessoas gostam. E eu gosto de levar para o meu público um pouco do conteúdo para quem não esteve no evento, Paulo. O que é trabalhar com IA hoje e mão na massa do jeito que tu faz? Cara, eu acho que é muito combinar o que a máquina é capaz de fazer por você com o que você sabe fazer. Então a base do meu trabalho hoje é usar a inteligência artificial como uma copilota que me auxilia no processo criativo como um todo. Desde a elaboração de uma ideia, o refinamento de um briefing, até a parte de execução mais clara de criação de imagem, vídeo e por aí vai. Se tu fosse um vendedor, um corretor de imóveis, por exemplo, um vendedor de carro, tu usaria IA para fazer isso? Certamente. Eu costumo falar que não existe profissional mais valioso no mercado do que aquele que é especialista em uma área e começa a utilizar a inteligência artificial para potencializar o que ele já faz. Não é um especialista de IA que vai te ensinar como usar IA na corretagem de imóveis ou no direito. É um profissional que sabe fazer isso sem IA e vai entender o potencial da IA para fazer isso melhor, mais rápido, ou o que era impossível de ser feito antes. Tu quase não fala de futuro, tu fala muito de presente. Por que essa escolha, Paulo? É porque eu acho que o único jeito de entender o futuro é entendendo o que está acontecendo agora. Eu acho que tem tanta informação sobre o futuro, que dá essa nossa ansiedade, que é difícil de entender o que está acontecendo agora. Então a escolha que eu fiz é me especializar no agora, olhar para as ferramentas e o que elas podem fazer e naturalmente ter pistas do que vai acontecer nesse futuro muito próximo, né, cara? Daqui 2, 3 meses as coisas vão estar completamente diferentes do que elas estão agora e entender o que está acontecendo nesse momento é a melhor maneira de se preparar. Para quem não fez nada ainda, para quem não estudou, só faz perguntas ali no ChatGPT como se fosse para o Google, o que tu indica? Qual é o caminho? Qual é a jornada? Cara, é começar a usar IA num nível um pouquinho mais avançado, que é ter uma personalização para a forma que você trabalha. E a melhor maneira de fazer isso é pedir para a IA te entrevistar. Então, se você acha que as respostas estão muito genéricas, que ela não está falando do seu jeito, é porque ela não tem informação. Ou o seu prompt é muito raso. Ninguém precisa saber fazer um prompt robusto. Mas o melhor prompt é boas respostas de perguntas que a IA vai te fazer. Então, coloca lá para, por exemplo, você quer fazer a tarefa tal. Escreve o prompt, quero fazer a tarefa X. Me faça as perguntas necessárias para que você tenha informação original o suficiente para me ajudar a fazer ela. Ela vai te fazer várias perguntas e eu tenho certeza que só respondendo elas, você já vai ter um resultado muito melhor. Tu mostrou ali, né, que tem um site que monitora as IAs que a gente tem hoje, e temos quase 50 mil IAs hoje disponíveis no mundo, e tu indica 30 pelo menos. Como fazer, né, para não gastar uma fortuna com mensalidade com IA? Cara, eu acho que depende muito do uso que você vai fazer. Mas eu acho que o básico para você ter hoje é um bom LLM na versão paga. ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity. Paga ele e começa a se aprofundar nisso. Essa é a coisa mais importante. E naturalmente depois você vai adicionando as IAs que tem a ver com o que você quer fazer tecnicamente. No caso de imagem e vídeo, minha recomendação é sempre assinar algum marketplace de inteligência artificial. Como, por exemplo, o FreePic, o Higgsfield, o CREA ou até mesmo o Conf. Essas plataformas, elas têm várias IAs lá dentro. A grande maioria das IAs de imagem e vídeo, se você for pagar individualmente, vai ser muito caro. Mas quando você assina um desses hubs, você acaba tendo um aproveitamento melhor e à medida que você vai usando mais, você vai colocando mais crédito lá. E elas funcionam mesmo? Não consomem muito token? Cara, depende do que você for fazer. Tem que sempre observar. Depende muito. Tem IAs que são muito caras, como por exemplo o Sidence 2.0 hoje é uma IA muito cara. Você tem que usar ela quando você sabe o que você está fazendo. Agora, para testar, por exemplo, o ChatGPT Imagens e o NanoBanana Pro, que são as duas melhores IAs para imagem hoje, você pode utilizá-las gratuitamente. Elas têm limite, você vai conseguir gerar 5, 10 imagens, mas testando elas você entende se você precisa pagar elas ou não. Tem muitas pessoas que querem gerar 2, 3 imagens por dia. Talvez ela não precisa pagar uma IA de imagem. A grande maioria delas dá para você testar gratuitamente. Beleza, valeu, obrigado. Fechou? Depois, Rafael Esbarai, jornalista, executivo de produto, inovação e aplicado aos negócios, com passagem por empresas como o iFood e atuação agora na Live Mood e no Cazé TV. Ele fez o movimento mais necessário deste evento, tirou um pouco da ansiedade em torno da inteligência artificial,
menos apocalipse, menos deslumbramento, mais clareza sobre como usar IA como critério, produtividade e inteligência. É isso que interessa, olha só. Bom, Rafael, tu trouxe uma abordagem diferente aqui, né, para o FIND, e o título da tua palestra, acho que ele é autoexplicativo, mas eu queria que falasse um pouco sobre ele, que é o custo de usar a IA para tudo. Boa, legal, obrigado mais uma vez. Eu acho que a gente está encontrando um fenômeno que foi definido por meio de uma expressão em inglês chamada work slop. Work, em português, trabalho, slop, algo feito de baixa qualidade ou ruim. Eu acho que por meio do excesso de uso de inteligência artificial, a gente está entregando coisas, majoritariamente e-mails, com muitos textos, longo, e no fim, quando você faz uma leitura mais cuidadosa, você não tem nenhuma decisão, você não consegue avançar, e aí você perde um tempo precioso do emissor, do receptor, e esse receptor vai procurar novamente o emissor para entender o que aconteceu. E eu acho que a gente está usando IA em excesso, e a gente não criou uma educação própria, o que é natural de qualquer tecnologia em relação a esse assunto. Então, quis trazer um pouquinho o cuidado que a gente tem que ter em relação a esse tema, porque todos nós estamos passando por isso nesse momento. Que cuidados são esses, então, para a gente realmente ser mais produtivo, que é a ideia da gente ter IAs operando junto com a gente? Eu acho que o primeiro ponto é, saiba fazer as melhores perguntas. Então, a superficialidade, ela atrapalha bastante uma resposta que você deseja e considera como ideal. Para que você faça as melhores perguntas são acompanhadas de contexto, de dados, de experiência. Ultimamente, eu tenho usado muitos serviços de inteligência artificial por meio de áudio, porque a partir do áudio eu consigo construir uma história um pouco mais clara, com mais contexto, gasto menos tempo do que digitá-la, e por meio desse tempo que eu consegui salvar, eu vou conseguir ter uma história muito mais profunda dentro do serviço de IA, e consequentemente ele vai me trazer respostas mais precisas e do jeito que eu desejo. Tu falou de um dado interessante, e acho que tu tem total razão nisso, que a IA resolveu muito a questão de escrever textos. A gente vê muito pouco agora textos mal escritos, especialmente em redes sociais, o que era muito normal 3 anos atrás. Agora a gente quase não vê isso. Mas também vê um monte de clichês que é muito fácil identificar que foi uma IA que escreveu. Mas eu não quero falar sobre clichês, eu quero falar sobre leitura. Então, assim, está todo mundo produzindo ainda mais do que a gente já produzia conteúdo. Mas quem é que está parando para ler tudo isso e para pensar? Eu acho que esse assunto ele é muito saudável, porque sempre diante do excesso ou diante de problemas você cria oportunidade. E eu acho que no fim as pessoas seguem pessoas, né? Mercado de influência, mercado de creator economy, ele está forte, ele representa isso. Você quer ouvir a opinião de uma pessoa sobre determinada marca, sobre um determinado assunto. E eu acho que com o excesso de inteligência artificial, a gente vai dar um valor ainda maior para uma opinião, para um relato de alguém que você gosta, de alguém que você reconhece que tem um poder de conhecimento e um poder de influência. Realmente autêntico. Exato, autêntico. Autenticidade é uma palavra, acho, extremamente representativa para o mundo de inteligência artificial. É incrível porque a gente está num evento focado em inteligência artificial, mas me parece que a gente ainda está muito na superfície, né? A gente está ainda tateando, só que a gente olha lá para o que a Ásia está fazendo, China, Japão, até ali Emirados Árabes, eles estão lá em 2050, em 2060 no trabalho com IA. Vai dar tempo da gente alcançar eles ou daqui a pouco a gente vai ser engolido por uma onda, realmente a gente não vai ter o que fazer? Eu acho que eu não teria essa ansiedade. Eu acho que o mercado da internet já representou onde estão as maiores forças. A gente já vê que a inteligência artificial é um motivo político extremamente representativo para o nosso mundo. Todas as empresas hoje que foram construídas na internet, né? Google 98, Facebook, né? Meta agora em 2004, Amazon 94, são empresas que ganharam corpo com a internet e por ter um alto gasto em P&D, pesquisa e desenvolvimento, ou R&D, Research and Development, elas conseguem estar à frente do nosso tempo. Eu acho muito difícil a gente chegar onde eles estão. Eu acho que isso também não é um problema, mas eu acho que vai fazer com que a gente tenha um poder ainda maior do controle da informação e do conhecimento dessas Big Techs sobre o nosso mundo, que eu acho que é uma coisa natural, um caminho natural. Tu trouxe uma certa tranquilidade para todo mundo que está aqui no FIND, te assistindo, porque realmente tu diz, calma, né, não sejam ansiosos, o mundo não vai acabar amanhã, a gente tem muita coisa para fazer ainda. Mas e com a IA autônoma, né, com a superinteligência das IAs, que daqui 2, 3 anos deve chegar, esse salto não vai ser como o Google chegou para os buscadores, por exemplo, ou que a internet fez. O salto agora, ele não tende a ser muito gigante? Eu acho que sim. Eu só quis trazer esse conforto e essa diminuição de ansiedade, porque eu acho que ansiedade não pode ser falta de conhecimento, né? É importante que você acompanhe o mercado de tecnologia, é importante que você acompanhe as mudanças que estão acontecendo nesse serviço, mas essas mudanças não podem vir acompanhadas de ansiedade. Então você tem que olhar com muito cuidado, com muito critério, com muita desconfiança.
e por meio desse acompanhamento que você vai fazer, você vai tirar as suas melhores conclusões. Só não diria para ser uma pessoa extremamente exigente consigo, na busca incessante, diária, para buscar soluções, sendo que essas soluções vão mudar provavelmente amanhã. Eu acabei de escrever um artigo sobre isso, dizendo que toda semana tem um guru, né, do Instagram, especificamente, dizendo que mudou todo o jogo, né, que uma IA derrubou a outra e matou todas as demais. Estamos aqui, né, 2, 3 anos depois, que a inteligência artificial ganhou as nossas vidas, estamos aqui, nenhuma das IAs ainda morreu, então ainda tem muita coisa para acontecer. É engraçado dizer sobre isso, porque o ano passado a gente falava sobre DeepSeek, esse ano a gente nem fala mais sobre DeepSeek. No final do ano passado falávamos sobre Manus, que veio da China, a Meta foi lá e comprou a Manus. Agora, ultimamente, mais Anthropic com a Claude, mas assim, eu acho que é uma corrida tradicional das Big Techs. Isso aconteceu no mercado dos navegadores no passado, com com Netscape, com outros browsers como Mozilla Firefox, Opera, e depois o Google Chrome conseguiu se consolidar anos depois de ser construído, depois desses próprios nomes que eu citei. É uma corrida muito natural, só que a inteligência artificial tem, acho que um acréscimo, um ativo importante, que ela é um pouco mais veloz que todas essas situações. A gente vai ter mais rapidez nessas novidades e talvez na consolidação das plataformas, mas mais uma vez, eu acho que olhando tudo com muito cuidado, com muita cautela, porque eu acho que eu enxergo uma sociedade, ou parte de uma sociedade doente, entre aspas, no sentido de perder a informação, ou só por não ter consumido uma semana, um mês, perdeu. Não. Existem coisas que vão vir à frente do nosso tempo que a gente vai absorver. Você pode ter tempo para estudar várias outras coisas. Acho que a gente tem que só tomar cuidado, porque a gente está num momento de saúde mental um pouco complicado, envolvendo empresas, envolvendo o mundo da eficiência operacional, envolvendo o mundo da automação. E eu acho que você precisa fazer uma reflexão sobre qual que é o seu papel dentro da empresa, qual que é o seu papel dentro da sociedade e qual a sua vantagem competitiva. Para encerrar, como é que a Cazé TV trabalha com IA hoje em dia? Nossa, a gente faz bastante coisa. Eu posso dizer mais da minha parte, né? Eu acho que conteúdo tem usado bastante inteligência artificial, mas eu tenho pensado na questão de inteligência artificial do ponto de vista de raciocínio, de estratégia. Então eu estou tentando combinar grandes dados, ou muitos dados, ou dados para serem cruzados por meio de IA, para que ele traga soluções, mas essas soluções não são finais. Essas soluções vão ser discutidas com humanos para entregar qual a melhor solução para o mercado do anunciante, qual a melhor história que a gente vai contar para o mercado do mundo de negócio. Então, acho que a gente tem olhado o tema IA com muito carinho, com muita atenção. Usa-se muito a expressão AI first, né, ou IA em primeiro lugar. Eu acho que é um DNA que a gente constrói já há algum tempo e isso não para. A gente está bem no começo, acho que todas as empresas também estão bem no começo, mesmo as mais evoluídas como Anthropic, como Google, como OpenAI. Só que algumas têm mais desenvolvedores do que outras, algumas têm mais cientistas-chefe mais do que outras, e aí elas conseguem largar um pouquinho na frente. Então acho que a gente está olhando com muita atenção, com muito cuidado e tentando entender como é que a gente faz com que não só ajude a tomar as decisões, mas faça com que a gente tenha as melhores estratégias. Interessante saber, né, que a Cazé TV, que é um dos canais, dos veículos, né, de um grupo maior, trabalha com IA porque a Cazé TV nasceu tendo como essência a autenticidade. Então, de fazer um pouco diferente do que o mainstream estava fazendo. Então, a IA nunca deixou de estar junto de vocês. Exato. Eu acho que ela é um complemento, ela trabalha ao nosso lado, mas eu acho que existem pontos para quem é creator, né? A questão da autenticidade, a questão do sentimento de pertencimento, a questão de construção de comunidade, o que nos fez até aqui, tem que nos manter ativos e acesos para que vai nos fazer no futuro. E para finalizar, vamos até Flores da Cunha. Deixa eu trazer um pouco do que é a Fante Bebidas, essa grande empresa gaúcha de bebidas. Olha só que legal. Olha só, pessoal, eu tô aqui em Flores da Cunha, na Vinícola Fante. Ela que é responsável por 70% das exportações de vinho do Brasil. Isso mesmo, tem uma parte importante também de produção de suco de uva 100% puro, o Quinta do Morgado. Tem uma parte de produção de destilados, para mim tem o melhor gin do Brasil, o Gin Rocks, que também é dono da melhor relação qualidade-preço. Enfim, eu vou mostrar um pouco aqui da Fante para vocês em Flores da Cunha. Pessoal, aqui está o suco de uva que eu falei para vocês, o Quinta do Morgado. É um suco de uva 100% puro, sem adição de água, sem conservantes, sem açúcares. Um suco de uva excepcional, para mim um dos melhores sucos de uva 100% puro elaborados aqui no Brasil. Vou continuar aqui o nosso tour pela loja, pelo varejo da Fante em Flores da Cunha, que tem o Dush, ó. Dush é um espumante zero álcool, uma bebida mista, né? Claro, pioneiro, viu? A Dush existe há mais de 20 anos no mercado. Quem que nunca, enquanto criança, adolescente, não fez um brinde com o Dush, uma marca super conhecida aqui da Fante.
O Oremos, lá que eu falei para vocês, uma marca incrível, tem o Oremos, que é um Tokai, super conhecido, a gente tem o Oremos brasileiro, um espumante aqui na versão espumante, tem vários, Moscatel Rosé, o Brut Rosé aqui, Oremos, excelente relação custo-benefício, aliás, essa é a marca da Fante. E aqui o vinho, ó, o vinho Oremos, também vale muito conhecer para quem nunca experimentou. Tem a garrafinha pequena aqui, super charmosa também, para quem quer tomar uma dose menor, aqui do Oremos, essa embalagem tem 245 ml. E aqui, pessoal, a grande marca de vinhos finos e de espumantes da Fante, que é a marca super tradicional Cordelier. Então, os melhores espumantes e vinhos feitos pela Fante são com a marca Cordelier. Aqui o vinho ícone da Fante, o Equilibrium, baita vinho, grande vinho. E tudo, pessoal, tem uma excelente relação qualidade-preço aqui na Fante. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas das marcas de destilados da Fante. São marcas que estão entre as mais conhecidas do Brasil. Olha só. Gin Rocks. Para mim, esse é o melhor gin que a gente tem no Brasil. Elaborado pelo método inglês, com muito zimbro e outras 12 ervas aromáticas. Tem de diversos sabores. E o melhor, pessoal, tem uma relação custo-benefício impressionante. É a melhor relação qualidade-preço do mercado. Olha só, tem vários sabores do Gin Rocks. É muito bem elaborado e você encontra em todo o Brasil mesmo. Esse gin está à venda em 300 mil pontos em todo o país. Outra marca super conhecida de todo mundo que gosta de vodka é a Rajska, também em diversos sabores, como os novos consumidores gostam de apreciar. Então a vodka Rajska também é da Fante Bebidas, no tradicional rótulo azul aqui e com vários sabores também. Aqui na linha de malte whisky, outra marca super conhecida no país todo, a Blackstone, também com sabores diferentes para cada ocasião de consumo diferente. Então aqui o Blackstone, outra super marca conhecida, produzida, elaborada pela Fante Bebidas. Olha aqui a Sangalo, também um baita de um aperitivo, que Aperol que nada, Sangalo Sunset, também tem aqui um Bitter Sangalo, outra super marca da Fante. Olha aqui também, a gente tem um whisky, um blended whisky Coquelin, também outra marca muito conhecida. Vocês estão vendo aqui a quantidade de marcas que a gente tem da Fante. Aqui o Blackstone Gold. E aqui, olha, tem absinto também, um aperitivo de absinto super exclusivo feito pela Fante, muito apreciado por quem gosta de drinks. E olha aqui, tem um Steinegger feito pela Fante também. Que garrafa linda! E é um baita produto. Aqui um blended whisky diferenciado, Royal Label, envelhecido. A gente tem um produto aqui com a cara do Brasil, o Brazuca. Olha que legal. Elaborado a partir de cachaça e com aromas aí de mel e limão. Aqui uma cachaça também, a Brazuca. Produto que vende muito, especialmente no Nordeste. Aqui outros produtos super conhecidos também, elaborados pela Fante. Bom, pessoal, esse foi um tour rápido aqui pela Fante Bebidas, pelo varejo que fica em Flores da Cunha. Eu vou repetir de novo, esta vinícola é a que talvez tenha a melhor relação qualidade-preço, ou como a gente diz, custo-benefício do Brasil, com várias marcas super consagradas, como vocês viram aqui. É uma empresa de bebidas alcoólicas, também, claro, bebida zero álcool, super inovadora, tem uma estrutura gigante aqui em Flores da Cunha e vende seus produtos em mais de 300 mil pontos em todo o país, e é a maior exportadora por 10 anos, já na última década, a maior exportadora de vinhos do Brasil é a Fante Bebidas. Não deixe de colocar na sua agenda e de conhecer o varejo, a loja aqui, Conceito, em Flores da Cunha. Fica a dica. Bom, pessoal, esse foi um Poder RS Inovação todo especial, com informações, com aquilo de melhor. É muita coisa, são muitas palestras, mais de 400 em 9 palcos, é muito conteúdo e eu procurei selecionar aquilo que me chamou mais atenção, especialmente, claro, do assunto no momento, a inteligência artificial, que vai dominar as nossas vidas daqui para frente, que já está mudando como as empresas funcionam e como nós nos relacionamos. Se você não percebeu ainda, é bom prestar atenção. Espero que vocês tenham gostado. Voltamos na semana que vem. Obrigado pela companhia. Tchau. O Poder RS Inovação tem o apoio de
CE Grupo Equatorial, por você hoje, pelo futuro todo dia. BRDS 65 anos, parceiro das histórias que transformam vidas. CICEPOT RS, Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplanagem em geral, no estado do Rio Grande do Sul. Juntos somos mais fortes. OAB-RS, em defesa da advocacia e da cidadania. União Destilaria, os melhores uísques do Brasil com origem da Serra Gaúcha. Espumantes Fante, a escolha ideal para qualquer ocasião.